Continuando o nosso módulo de aprofundamento, vamos falar agora de mais duas instituições financeiras públicas federais, mas que têm uma atuação regionalizada, dirigida a um determinado segmento, a uma determinada região do país. Vamos começar pelo Banco do Nordeste, o BNB. O Banco do Nordeste é um banco múltiplo que foi criado em 1952 pela Lei 1649. É uma sociedade de economia mista. Entretanto, no caso do BNB, mais de 90% do capital deste banco pertence à União. Os menos de 10% restantes estão na mão de investidores, mas não é uma instituição financeira que tenha um alto grau de dispersão. O capital não é 100% da União, mas também não é, como o Banco do Brasil, uma instituição que tem ações negociadas em bolsa com grande liquidez. Não é o caso do Banco do Nordeste. No caso do BNB, mais de 90% do seu capital, das ações representativas do seu capital, estão nas mãos da União. A sede do Banco do Nordeste é em Fortaleza, mas ele atua em toda a região Nordeste e também no norte de Minas Gerais, incluindo a região do Vale do Jequitinhonha e ainda no norte do Espírito Santo. Praticamente, a região abrangida pela antiga Sudene, que está sendo recriada. O Banco do Nordeste tem como principal fonte de recursos para as suas atividades o FNE, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. O Fundo Constitucional é um fundo, como o próprio nome diz, criado pela Constituição de 88, na qual um percentual dos recursos captados, arrecadados sob a forma de impostos, são destinados a esse fundo. Existem 3 fundos constitucionais. O Fundo Constitucional de Investimento do Nordeste, que é o FNE, que é operado pelo Banco do Nordeste. O Fundo Constitucional de Investimento do Norte, o FNO, que é operado pelo Banco da Amazônia, que nós falaremos a seguir. E o Fundo do Centro-Oeste, que é operado pelo Banco do Brasil, já que não existe uma instituição financeira pública federal específica para a região do Centro-Oeste. Relembrando, nós vimos nas aulas do crédito rural que os fundos constitucionais são fonte de recursos importante para as atividades de crédito rural. O Banco do Nordeste, como é um grande agente de crédito rural na região Nordeste, tem como um dos seus principais fundings, ou das suas principais fontes de recursos, o Fundo Constitucional de Investimento do Nordeste. A principal destinação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste é para o crédito rural, mas não é a única. Também outras atividades de fomento ao desenvolvimento regional, inclusive atividades também de microcrédito. Além do Fundo Constitucional de Investimento do Nordeste, o BNB tem outras fontes de captação, como a sua captação no mercado, porque é um banco múltiplo, e também recursos repassados, tanto pelo BNDES, repasses nacionais, como repassados por convênios internacionais, como, por exemplo, com o Banco Mundial e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. O Banco do Nordeste opera o Crédito Amigo, um programa de microcrédito. Quando nós comentamos acerca do microcrédito, nós salientamos que o Banco do Nordeste foi o pioneiro no Brasil da implantação de projetos de microcrédito. Foi o Banco do Nordeste que, baseando-se na experiência do Banco dos Pobres
de Bangladesh, transplantou para o Brasil a ideia do microcrédito produtivo orientado, que nós comentamos já em aula quando falamos do microcrédito. Relembrando, o microcrédito produtivo orientado é aquela modalidade onde a instituição financeira, o banco, vai à comunidade por meio do agente de crédito. A figura do agente de crédito foi também introduzida no sistema financeiro brasileiro pelo Banco do Nordeste. O programa de microcrédito produtivo orientado do Banco do Nordeste chama-se Crédito Amigo. É o maior programa de microcrédito do sistema financeiro brasileiro. E o BNB opera também o Prodetur, que é um programa de desenvolvimento do turismo no Nordeste. Esse programa tem como fontes de financiamento, além do FNE, também repasses do BNDES, do BID e do BIRD, e tem como objetivo impulsionar a implantação de infraestrutura para o desenvolvimento da indústria do turismo naquela região, que é uma atividade econômica de muito potencial no Nordeste. Também o Banco do Nordeste é um dos principais agentes do crédito rural no Brasil e praticamente rivaliza com o Banco do Brasil como principal agente de crédito rural na região Nordeste, na sua área de atuação. Vamos falar então agora do Banco da Amazônia, que até 2002 era também conhecido pela sigla BASA. Ele abandonou, deixou de utilizar essa sigla a partir de 2002 para reforçar a sua imagem como Banco da Amazônia, uma vez que a Amazônia é uma grife com grande penetração no Brasil e no mundo. O Banco da Amazônia tem uma história curiosa. Ele foi fundado na década de 40, com o nome de Banco da Borracha. O objetivo da criação do Banco da Borracha na década de 40 foi impulsionar, dar apoio financeiro à exploração da atividade da borracha, uma vez que naquela época, nos anos 40, as outras fontes de borracha estavam na Ásia sob o domínio japonês, em plena Segunda Guerra Mundial. Então, a única fonte que os aliados possuíam de borracha natural era a borracha amazônica. Então, havia uma grande demanda internacional por conta da necessidade de suprir o mercado de borracha. Ainda não tinha sido desenvolvida a borracha sintética. E a única região sob o domínio dos aliados que produzia borracha natural era a Amazônia. Por conta desta demanda foi criado o Banco da Borracha. Mas a borracha amazônica decaiu no final da década de 40. Foram implantadas mudas em outras regiões. Foi desenvolvida também modalidade de borracha sintética. Então, em 1950 e poucos, na década de 50, o Banco da Borracha foi transformado em Banco de Crédito da Amazônia, nos anos Juscelino Kubitschek. O programa de metas de Juscelino Kubitschek, o projeto de desenvolvimento dos anos 50, e principalmente na segunda década, durante o próprio governo Juscelino, impulsionou a necessidade de crédito ao desenvolvimento local. Já nos anos 60, no bojo da reforma bancária implantada em 1964, o Banco de Crédito da Amazônia passou a chamar-se Banco da Amazônia e foi, em 66, transformado numa instituição financeira pública federal. Esta instituição, em 1970 e poucos, nos anos 70, foi transformada numa sociedade de economia mista, da qual a União possui 51% do capital. Em 1974, o Banco da Amazônia
recebeu uma importante missão. Ele passou a ser o agente financeiro do FINAM, que era o Fundo de Investimento da região amazônica, da Amazônia Legal. Era um fundo administrado pela, então, SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Relembrando que existiram a SUDAM e a SUDENE, as duas foram extintas no governo Collor. A SUDENE está em processo de recriação. A SUDAM não se retomou. Entretanto, naquela época existia um fundo de investimento, onde pessoas podiam investir, pessoas físicas e jurídicas podiam investir recursos, e esses recursos eram aplicados em projetos de desenvolvimento da Amazônia. O Banco da Amazônia era o gestor deste fundo. E, a partir da Constituição e até o presente momento, o Banco da Amazônia opera com exclusividade o Fundo de Desenvolvimento do Norte, o Fundo Constitucional, e ainda recebe repasses do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. O Banco da Amazônia é responsável por mais de 60% do crédito de longo prazo na região da Amazônia Legal. Quando a gente fala de Amazônia Legal, significa que é quase toda a região norte e mais uma parte do norte de Goiás e Mato Grosso, que ainda está na Amazônia, e também o oeste do Maranhão. É a chamada Amazônia Legal. Desde 2002, como comentamos, ele deixou de utilizar a sigla BASA. Passou a chamar-se apenas Banco da Amazônia, uma questão de marketing, para reforçar a sua imagem como o banco vinculado à preservação da Amazônia. Então, o BASA, antigo BASA, hoje apenas Banco da Amazônia, tem como uma das suas marcas o apoio ao desenvolvimento econômico da Amazônia Legal dentro da perspectiva do chamado desenvolvimento sustentável. Então, a avaliação de projetos a serem apoiados pelo Banco da Amazônia leva como um dos principais critérios a questão da responsabilidade ambiental e social. Então, há uma série de projetos de desenvolvimento autossustentável, como impulsionando a atividade extrativista, impulsionando o manejo sustentável de madeira na região amazônica, a pecuária não desmatadora. Essas são algumas das linhas de atividade econômica que o Banco da Amazônia presta apoio creditício, principalmente com crédito de longo prazo. Vimos, então, as principais características e atividades de duas instituições financeiras públicas federais que têm atuação regionalizada, o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia. Relembrando, aspecto muito importante, estes bancos são bancos múltiplos com carteira comercial. Não são bancos de desenvolvimento, embora possuam a carteira de desenvolvimento. São bancos públicos, a carteira de desenvolvimento só pode ser operada por banco público. O Banco do Nordeste é o administrador do Fundo Constitucional de Investimento do Nordeste. O Banco da Amazônia é o administrador do Fundo Constitucional da Amazônia. Eles têm, inclusive, os dois, como o próprio BNDES também, tem uma série de atividades que são de apoio não reembolsável, porque é repasse de recursos de fundos. Entretanto, são bancos múltiplos com carteira comercial, sociedades de economia mista com a maioria das ações da União, não são bancos de desenvolvimento, são bancos públicos federais.